Queridos vestibulandos, se existe parte do modernismo, porque todos os tempos podem vir a ser cobrados no vestibular, mas se tem uma parte que nós temos que preocupar demais é com o segundo tempo modernista, né? Você lembra que o segundo tempo modernista passa de 30 a 45, de que nós lembramos aqui? De Getúlio Vargas, da Segunda Grande Guerra, e passa aquela época experimentalista, anárquica, irreverente. Agora a poeira baixou. Velhos e novos vivem aqui uma espécie de pacto surdo. O verso livre convive harmoniosamente com o verso metrificado, né? Aqui é a estabilização das conquistas novas. Aqui nós vamos encontrar a poesia religiosa, espiritualista, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, filosófica também, né? Nós vamos encontrar a poesia social ideológica com Carlos Drummond, a poesia surrealista com Murilo Mendes, né? Além disso, nós vamos encontrar a prosa regional social nordestina, falando sobre a seca, o cangaço, o misticismo, a decadência dos engenhos. Vocês lembram que quando nós falamos sobre o Franklin Távora, nós falamos que ele começa a literatura do Norte e fala sobre violência, banditismo? Esse tema vai ser retomado aqui pelos prosadores dessa época. Temos também o romance introspectivo psicológico com Érico Veríssimo, Ciro dos Anjos, Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, né? Nós vamos começar pela poesia e logo pela poesia você que está pensando seriamente no vestibular já sabe. Esse rapaz que está aí na tela pode ser cobrado em qualquer vestibular do Brasil. Carlos Drummond de Andrade. Ele estreia em 1930 com o livro Alguma Poesia. Ele era conhecido antes, porque ele publicava em quê? Ele publicava em jornais e revistas. Mas o primeiro livro dele é Alguma Poesia, em 1930. E ele ganha uma projeção, ele ganha uma proporção nunca igualadas por outro poeta brasileiro. É o maior poeta brasileiro de todos os tempos. A poesia dele é impactante, é vertiginosa, ela te deixa tonta, ela te dá vertigem, né? Ele é o poeta que faz o quê? Que espia espiando. Espia com S, olhar, espiar com X, sofrer. Ele vê a vida e sofre com a vida. Por quê? Porque ele é voltado para o cotidiano. Ele vai olhar a vida e sofrer. Lembra de A Morte do Leiteiro? Aconteceu de verdade, ele registra. Ele fala sobre a guerra. Ele fala sobre o mundo presente, né? Ele apresenta também o humor, a ironia, ele é irônico, humorista, o humor dele é corrosivo, ele é um sujeito admirador do Machado de Assis, então observe que essa ironia, esse humorismo, esse humor corrosivo é a admiração que ele tinha, a influência do Machado de Assis na obra dele. Aliás, ele dedicou um poema ao Machado de Assis, A um Bruxo com Amor, né? O Machado era chamado de O Bruxo de Cosme Velhos. Então, observe vocês que ele vai mostrar a vida, os problemas da vida, o sofrimento da vida. E observe que, além disso, ele repete, né? Ele é o estilista da repetição. Mundo, mundo, vasto mundo. Lembro disso. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Meus olhos espiam, espiam, espiam as pernas que passam, né? Observe que o poema No Meio do Caminho foi publicado em 1928, ele mandou 3 poemas para o Mário de Andrade, uma carta, e o Mário responde à carta dele e diz que gostou de todos os poemas, mas ia publicar o poema No Meio do Caminho, que seria uma pedrada na burguesia intelectual do país, e realmente foi. Você lembra que ele repete? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei na vida de minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho. Vocês podem observar que esse poema faz um recuo à face de 22.
A fase de 22 procura ironizar, anarquizar. Se vocês observaram que o verbo errado usado aí está errado. O verbo correto era ver. Então, intencionalmente, ele emprega o verbo ter. Isso é um recuo à fase de 22, né? O Drummond foi essencialmente poeta, contista, cronista, ensaísta, né? E é o poeta que vê a vida, que sofre com a vida, e é o poeta do cotidiano, e é o poeta que pode ser cobrado em qualquer vestibular do Brasil. Mas nós vamos encontrar também o Vinícius de Moraes, que ganhou uma projeção muito grande pela ligação da poesia com a música popular brasileira, né? Lírico por excelência, erótico, sensual, amo-te tanto, meu amor, não cantes o humano coração com mais verdade, amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade, amo-te como um bicho simplesmente. Então observe que é erótico, sensual, e foi o escritor que perseguiu o ideal da perfeição na mulher amada. Por perseguir o ideal da perfeição na mulher amada, ele casa 9 vezes. Você nunca poderá falar que ele não era um homem família, né? Então, casou-se 9 vezes. Então, ele perseguiu o ideal da perfeição na mulher amada. Quando foi perguntado a ele se ele gostaria de ser lembrado no futuro com alguma obra, ele disse que com o soneto da fidelidade, que é realmente a cara dele, né? De tudo ao meu amor serei atento antes de contar os ele sempre tanto que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento, em seu louvor e disparar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto, a seu pesar, a seu contentamento. E assim quando mais tarde me procures, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, infinito enquanto dure, isso não é amor, isso é paixão, é por isso que ele casou tantas vezes. A primeira fase dele é mística, viu? É ligada ao catolicismo, tem tendência, o que, meus filhos? É espiritual conflituosa. A segunda é a preocupação social, é a ternura humana, o operar em construção, a rosa de Hiroshima, a bomba atômica, né? Mostrando a preocupação social universal, né? E observe que esse rapaz, o que acontece? Além de poeta, ele vai ser cronista, teatrólogo, Orfeu da Conceição e crítico de cinema e de artes em geral, né? Pode ser cobrado em qualquer vestibular do Brasil. Cecília Meirelles, a grande poetisa, a melhor poetisa brasileira de todos os tempos. Simples, suave, sensível, nostálgica, essa menina, né? Vai falar sobre o lar, a infância. A temática principal dela é a música, a solidão e o oceano. É a principal. Ela fala sobre a morte e ela diz: a morte que assusta tanto as pessoas não me causa nenhum problema. Por quê? Porque eu convivo com ela desde antes de nascer. Quando ela estava para nascer, faltando 3 meses, o pai dela morreu. 3 anos depois, a mãe dela, quando ela nasce, 3 anos depois, a mãe morre. Ela vai para a casa dos avós, aí a solidão, até ela encontrar o livro, aí a solidão acabou, né? Quando encontrou o livro, tá certo? E observe que ela fala sobre a morte, sobre a fugacidade da vida. Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono, me edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterna e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. A certeza que a poetisa tem é que a vida é fugaz, é efêmera, é transitória, é passageira, né? Além desses escritores citados, nós temos o Jorge de Lima, que é muito bom poeta, e Augusto Frederico Schmidt, que já não é tão bom quanto os outros, mas que raramente pode cair no vestibular, raramente, não é muito cobrado. Além da poesia, nós tivemos a prosa
do segundo tempo, chamado de Grupo de 30. Curiosamente, o Grupo de 30 começa em 28. José Américo de Almeida publica A Bagaceira. Com essa obra, ele que já participara do primeiro Congresso Regionalista do Recife, ele torna-se o introdutor da moderna ficção regional social nordestina. Essa obra é A Bagaceira, te lembra o bagaço da cana-de-açúcar? O embrião da cana-de-açúcar está aí, né? Só a semente. O tema não é a cana-de-açúcar, é a seca. Apresenta o drama do homem fugitivo da seca, do homem pessoal façador. Essa obra apresenta 2 períodos de seca. É uma obra triste que mostra toda a crueldade da seca, mostra a vida dos retirantes, que eles perdem totalmente a identidade. De repente ele não tem nome, não tem sexo, não tem idade. Ele é simplesmente retirante, mais nada. É triste, muito triste essa obra, mostrando aí a crueldade da seca, né? Depois ele é paraibano. Vem um outro paraibano, que é o José Lins do Rego. E o José Lins do Rego, aí sim, é o grande nome do ciclo da cana-de-açúcar. Lembra do ciclo da cana-de-açúcar lá no século XVII, lá no Barroco. Lá os engenhos estão surgindo. Aqui é o Brasil num período de transição, os engenhos estão acabando, né? A usina estão, observe que ocupando e comprando a terra dos senhores de engenho e plantando cana. Observe que é a implantação da máquina agora. O grande nome desse período é o Zé Lins do Rego. Menino de engenho, doidinho, banguê, usina e fogo morto, romance do ciclo da cana-de-açúcar. Tudo vai falar sobre a cana-de-açúcar. Menino de engenho, doidinho, banguê, o personagem é o mesmo, é chamado de a trilogia de Carlos de Melo, porque o Carlos de Melo é o personagem das 3 obras, né? Ele era um escritor telúrico, voltado para a terra. A obra dele apresenta forte traço de oralidade poética e observe que esse rapaz... ele é o escritor telúrico, voltado para a terra, a linguagem coloquial, um grande romancista, um vigoroso romancista. Muito bom escritor, muito agradável o José Lins, né? Mas o grande nome da prosa de 30 é o Graciliano Ramos. Esse é o grande nome. Ele fica junto com o Machado e o Guimarães Rosa. São os 3 melhores ficcionistas brasileiros. O realismo dele é crítico, né? A linguagem é objetiva, substantivada, áspera e descrente. Na obra dele você tem uso restrito de quê? Do adjetivo, e observe que a economia vocabular. Escreve 4 romances só, né? 3 na primeira pessoa, Caetés, São Bernardo e Angústia. E um na terceira pessoa, que é Vidas Secas, falando sobre o drama da seca. É uma obra em que o tempo e o espaço, nós não sabemos em que época da seca, mas sabemos que a seca existiu, né? Mostrando o Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho. Olha que eles não têm nomes, representando as crianças sem nomes do Nordeste, quem sabe do Brasil e do mundo, né? E observe que a baleia, você tem a zoomorfização e a antropomorfização, tá certo? Zoomorfização, o Fabiano é animalizado. Antropomorfização, a baleia é humanizada. Então é uma obra fantástica, cruel, maravilhosa, a obra Vidas Secas, né? E na obra dele, a linguagem enxuta, nós temos a economia vocabular, uso restrito do adjetivo. Fez também a literatura infantil e a obra memorialista, Memórias do Cárcere, Infância, foi contista em Sônia, escreveu Terra dos Meninos Pelados, História de Alexandre. História de Alexandre, hoje os adultos acabou tomando da criança, né? E ainda temos a Raquel de Queiroz, primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Em O 15, ela focaliza o drama da seca, mostra a preocupação social, política, Caminhos de Pedra, João Miguel, né? Fala sobre o banditismo, a violência memorial de Maria Moura. A linguagem dela é enxuta e viva, principalmente nos diálogos. Além de romancista, é contista, cronista, teatróloga. A peça dela envolve misticismo e violência, que é Memorial de Maria Moura. Lampião e a Beata Maria do Egito, né?
E depois você tem o Jorge Amado. Uma vez foi perguntado a ele se ele era realista, naturalista, e ele disse: não sou nada, eu sou apenas um baiano romântico e sensual. Ele falou isso. É um fecundo contador de histórias e ele apresenta os encantos e os mistérios da Bahia. A Bahia e seus encantos, a Bahia e seus mistérios. As festas, o candomblé, a comida típica, não é isso? Tudo ele vai mostrar. A temática dele não tem muito segredo. Ele volta para os marginais, os vagabundos. Aí você lembra de Capitães da Areia, os pequenos marginais, os pequenos vagabundos. O romance proletário, né? É com tendência política. Ele era comunista, do Partido Comunista Brasileiro, e ele vai mostrar isso em Cacau, né? Suor e próprio Capitães da Areia, que ele faz crítica ao quê? Ao capitalismo, né? E os grandes vagabundos, os pastores da noite, a morte de Quincas Berro d'Água, você vai encontrar Cabo Martim, Mestre Pastinha, Curió, Jesuíno Galo Doido, né? Quem mais? O Pé de Meia. E essas pessoas que dorme de dia e à noite pastoreia à noite, anda pela noite pelos bordéis da Bahia, porque ele vai falar sobre as prostitutas, algumas famosas, né? Maria Machadão, Rosa Palmeirão, Lindinalva e tantas outras, né? Ainda os marinheiros e os pescadores de sua terra. Então observe que é um escritor interessante, o Jorge Amado, a despeito de que a crítica, alguns dizem que ele era populista, mas outros mostram a beleza folclórica, né, telúrica da terra da Bahia. Também o traço de oralidade aparece na obra dele. E lá no sul do país vai aparecer o Érico Veríssimo, né, compondo a saga da pequena burguesia gaúcha, numa fase intimista, psicológica, né? Observe que compondo as crônicas de costumes, Clarissa, Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol, a obra que o consagra é Olhai os Lírios do Campo, mas depois ele junto com Jorge Amado foram os escritores mais lidos na década de 50 e 60, depois ele compõe o romance histórico regionalista, criando o painel do Rio Grande do Sul em O Tempo e o Vento, né? Político surrealista, Incidente em Antares, que é realmente fantástico, vai falar sobre a Era Vargas, sobre Juscelino Kubitschek, quem mais? A formação de Brasília e o surreal, quando os coveiros entram em greve e deixam de sepultar os mortos e os mortos readquirem vida, isso é surreal. Um escritor realmente muito bom, com a linguagem fácil e sóbria, sem esbanjo de adjetivos. Pai do Luiz Fernando Veríssimo, que também pode vir a ser cobrado em qualquer vestibular do Brasil. Espero que você lembre de tudo isso na hora da prova. Até a próxima.